Olá pessoal, eu sou o Dr. Kelsen Teixeira, sou cirurgião de coluna da Clínica Atuale e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da escoliose, problema de saúde muito comum, problema da coluna extremamente comum que afeta muitos pacientes e existem muitas dúvidas a respeito da escoliose, tanto o que é a escoliose, como eu trato, como eu faço o diagnóstico, quando eu suspeito que o meu filho ou meu familiar possa ter escoliose. Então existem muitas dúvidas a respeito desse tema. Nós vamos fazer alguns vídeos aí para vocês, tentando esclarecer um pouco melhor, para a gente tentar entender um pouco melhor o que é essa doença, tá bom, pessoal? Então, começando, o que é escoliose? Pessoal, de modo bem simples, uma definição bem tranquila, escoliose é quando ocorre um desvio lateral da coluna. Ou seja, a coluna que deveria ser retinha, quando a gente olha de frente, ela tem um desvio para a lateral. A escoliose, ela pode acontecer em qualquer parte da coluna, em qualquer segmento da coluna, certo, pessoal? Então, ela pode ocorrer lá na região do pescoço, na coluna cervical, ela pode ocorrer na coluna torácica, no meio das costas, ou ela pode ocorrer na lombar, lá embaixo. Inclusive, o desvio da coluna no paciente que tem escoliose, ele pode acontecer ao mesmo tempo em todos os segmentos. Pode ter um desvio na coluna cervical, na torácica e na lombar ao mesmo tempo. Ou não, ou isso também pode não acontecer. Quando nós médicos vamos fazer o diagnóstico, vamos avaliar a escoliose, a gente usa um valor de 10 graus, ou seja, um desvio maior do que 10 graus, a partir do método lá que a gente usa para medir esse desvio, a gente fala que é importante, que tem escoliose. Mas, de uma maneira bem simples, o que a gente precisa entender é que a escoliose basicamente é um desvio lateral da coluna, tá bom, pessoal? E aí vem a outra pergunta muito frequente. Quais são os tipos de escoliose? Pessoal, existem diversos tipos de escoliose, mas de maneira bem simples aqui também para a gente entender, de um modo geral. O tipo mais comum de escoliose é a escoliose chamada idiopática. Esse termo mesmo, pessoal, idiopática. O que isso quer dizer? Que é uma escoliose que não tem uma causa bem definida, uma causa conhecida. Ela não é consequência de nenhuma doença específica, de nenhuma alteração específica, mas ela existe. Inclusive é o tipo mais comum. Tá? A gente sabe, pessoal, que a escoliose idiopática ela afeta mais as meninas, tá? Os pacientes do sexo feminino do que os meninos, tá? E interessante a gente notar que apesar dela não ter uma causa específica conhecida, a gente sabe que ela tem um fator genético, ou seja, ela tem um fator familiar associado. O que isso quer dizer? Que pessoas da mesma família, inclusive irmãos ou irmãos gêmeos, eles têm uma frequência, uma incidência, na verdade, aumentada da escoliose. Ou seja, existe um fator familiar, existe um fator genético, uma predisposição da própria pessoa a ter escoliose. Tá? Existem outros fatores que influenciam, inclusive, no desenvolvimento da escoliose, no aumento do desvio da coluna, tá, pessoal? Mas a gente sabe que ela tem um fator familiar associado, sim, é o fator hereditário, tá? Importante saber que também existem outros tipos de escoliose, que não é idiopática, e que podem ser decorrentes de outras alterações ou até mesmo outras doenças, tá? O outro tipo, pessoal, que a gente sabe que existe, é a escoliose congênita. O que é a escoliose congênita? É aquela que existe desde o nascimento, por isso congênita, tá? A escoliose, pessoal, é o desvio na coluna que se forma ou por um defeito, uma falha na formação das vértebras ou na separação dessas vértebras. Então essas vértebras elas podem ser mal formadas ou elas podem não se dividir no processo de desenvolvimento da coluna. E isso acontece ainda no útero materno, durante a gravidez, pessoal. Então a criança já nasce com esse problema da escoliose, tá? Então aqui a gente vê a imagenzinha da vértebra mal formada ou das vértebras unidas, né? Elas não se separaram. E aqui é importante a gente notar, pessoal, que a escoliose congênita, aquela que acontece desde o nascimento, ela pode estar associada a alterações em outros sistemas, em outros órgãos. Então a criança que tem a escoliose congênita, ela pode ter, por exemplo, alterações renais, alterações nos rins, alterações nas vias urinárias,
pode ter alterações cardíacas. Então, é muito importante que o médico, né, a equipe médica, quando for avaliar, quando for fazer o diagnóstico e acompanhar essa criança que tem a escoliose congênita, ele pesquise alterações nos outros sistemas. Muito comum, alterações renais e cardíacas, tá, pessoal? O outro tipo de escoliose que pode afetar a pessoa, o paciente, é a escoliose neuromuscular. Tá? A escoliose neuromuscular, pessoal, é a escoliose que acontece em decorrência de qualquer alteração nos músculos ou no sistema nervoso. Então, por exemplo, pacientes que têm paralisia cerebral podem ter escoliose por conta da paralisia? Podem, é um tipo de escoliose neuromuscular. Pacientes que têm distrofias musculares, ou seja, alterações nos músculos ou na parte de receptores neuromusculares ali, né, na interação do músculo com o nervo. Podem ter escoliose? Podem. Pacientes com lesões na medula também podem ter escoliose neuromuscular. Então, a neuromuscular é aquela escoliose decorrente de alterações neuromusculares, como o próprio nome já diz, tá bom? Então, nós vimos a escoliose idiopática, que é aquela que não tem uma causa bem definida, e é a escoliose mais comum, né, que acomete mais as meninas. A escoliose congênita, que é aquela que o paciente nasce com ela, e a escoliose neuromuscular, que é aquela em consequência de alguma doença neuromuscular. Pessoal, a escoliose idiopática, ela também pode acontecer lá na primeira infância. Ela é diferente da congênita, que é aquela escoliose que o paciente nasce com ela por uma malformação das vértebras, mas a idiopática, ela pode acontecer lá na primeira infância, antes dos 3 anos de idade, que é a escoliose infantil que a gente fala. Tá? Ela pode acontecer ao longo do desenvolvimento da criança, que é a chamada escoliose juvenil, e ela pode acontecer no adolescente também, que é a escoliose idiopática do adolescente, acometendo muito mais aí as meninas, tá bom, pessoal? E aí, uma vez que a gente sabe o que é escoliose, a gente já tem uma boa noção do que é, como suspeitar e como diagnosticar. E é aqui que entra aquilo que eu falei lá no início do nosso vídeo, pessoal. Esses desvios na coluna, eles podem causar uma série de desvios no corpo, uma série de assimetrias no corpo. Então, é muito comum que os pais ou a pessoa que cuida da criança procurem um médico para a investigação de escoliose, porque a criança apresenta um ombro mais alto do que o outro, ou porque quando a criança senta ou se abaixa, é perceptível ali um desvio na coluna, um desvio na região das costas, ou a criança tem alguma alteração na marcha. Quando a criança caminha uma certa distância, os pais percebem que o caminhar é um pouco diferente, existe algo estranho ali, tá? Então, existem uma série de desvios e até de deformidades que podem acontecer em consequência da escoliose. E é aí que normalmente os pais procuram um médico para o diagnóstico. Nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma precoce. Nem sempre a gente faz o diagnóstico na infância, tá, pessoal? Às vezes só lá na adolescência, quando o paciente começa a praticar algum esporte ou quando está no estirão de crescimento, né, que é uma fase em que a curva pode aumentar muito o seu desvio, a coluna pode aumentar o seu desvio pelo crescimento acelerado do adolescente, né, ou naquela fase puberal ali das meninas, com o desenvolvimento da adolescência, o desenvolvimento dos seios, o crescimento, ali a fase em que é atingida a menarca, a primeira menstruação, né, é que os pais ou o próprio paciente percebem que existe alguma alteração, tá bom? Então, como é que é feito o diagnóstico? Na primeira avaliação, a gente faz um exame físico detalhado. Existem algumas manobras, pessoal, alguns testes em que a gente consegue detectar essas assimetrias, esses desvios que eu falei no corpo. Um deles é o que eu coloquei aqui, o teste de Adam, tá? Não precisa lembrar desse nome. Mas só para observarem que o paciente normal, quando ele flete o tronco, né, quando ele se abaixa assim, ele tem tudo simétrico, tudo está no mesmo nível. O paciente com escoliose, ele pode ter essa elevação, essa giba que a gente fala nas costas. Isso é um dos sinais de que existe um desvio ali na coluna. Então, a gente faz o exame físico detalhado, uma boa inspeção do paciente, avalia o caminhar do paciente, faz o exame neurológico, alguns testes neurológicos, tá bom, pessoal? E o primeiro exame que a gente pede é o raio-x,
é a radiografia panorâmica da coluna. O que isso quer dizer? É a radiografia que pega toda a extensão da coluna, tá, pessoal? Para a gente ver onde essa curva, onde esse desvio possa existir, qual é o grau desse desvio, quantos graus ele tem, se existe só na torácica, se existe na lombar ou se existe na cervical. E a partir da radiografia, a gente começa uma investigação mais específica de acordo com cada caso. Tá? Existem casos em que é necessário pedir uma ressonância, principalmente naqueles casos em que possa ter alguma alteração da medula ou outras alterações associadas, né? Como no caso da escoliose congênita, aquela que acontece desde lá do nascimento. Inclusive nas crianças pequenas, né, nos casos de escoliose congênita, o ultrassom pode ser útil. A tomografia computadorizada da coluna é muito útil, porque ela vê melhor ali a parte óssea, a parte das vértebras e pode ver melhor essas malformações. Mas o exame mais simples, o primeiro exame e o que a gente usa para fazer o diagnóstico inicial da escoliose são as radiografias, tá bom, pessoal? Então, assim, essa é uma visão geral da escoliose. Nós vimos os tipos de escoliose que podem existir. Nós vimos que ela pode ocorrer em várias idades, em várias fases do crescimento da criança, tá? E nós vimos as consequências aí que elas podem causar e como suspeitar, tá bom, pessoal? O importante é, qualquer dúvida que tenha, qualquer alteração que perceba, ou no seu filho, ou no seu familiar, ou até o próprio paciente em si mesmo, né? Às vezes uma alteração na postura, no sentar, no caminhar, no abaixar-se, procure um atendimento médico especializado, procure uma investigação médica. Vocês vão ver aí nos demais vídeos da Clínica Tuali que a escoliose, ela sim, ela pode ser tratada, tem um acompanhamento específico, tem tratamento específico, tá? Tanto conservador, ou seja, não cirúrgico, quanto cirúrgico. Então o importante é sempre procurar orientação médica. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço aí a vocês assistirem o vídeo e continuem nos acompanhando que nós vamos dar muito mais informações aí, tá? A respeito da escoliose. Um abraço!